E aí, pessoal, hoje não. Hoje o Thiago manda aqui. Tá certo. Deixa eu entrar agora, Ronaldo. Eu vou te mandar o... Já estamos vendo. 10 de setembro. Eu vou mandar para vocês. Suicídio. E nós, no Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Já está no seu... Participe você também no Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org. Falar é a melhor solução. Bom, tá no teu WhatsApp. Tá, depois do... Abaixa o microfone. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para colorir. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Tocando em Frente, com Família do Amor Exigente. O amor é exigente, o amor é exigente. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho, ouvintes do programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Eu sou o Thiago Bianchetti, coordenador de comunicação da FEAE, que é a Federação de Amor Exigente. E hoje na mesa de som, nosso amigo Lucas Martins, trabalhando no feriado aqui, estará tocando o programa, que tem a produção de Fábio Augusto e a direção geral de Dom Devair da Fonseca. Você pode ajudar-nos a fazer o programa, mandando a sua pergunta, ou mandando seu recado aqui para a gente, pelo WhatsApp, o 11 3932 1600. Hoje só pelo WhatsApp. A Gisele não está aqui para atender o telefone, hoje é feriado. É feriado, está pronto. 11 3932 1600. Você pode acompanhar também o programa pelas lives no Facebook da Rádio 9 de Julho e também do Amor Exigente, que é o Amor Exigente Oficial. Você também pode ouvir pelo site da Rádio 9 de Julho, que é radio9dejulho.com.br. radio9dejulho.com.br, esse 9 é numeral, tá certo? E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é meu amigo, meu parceiro Ronaldo Riceto, que é coordenador do Grupo Cidade Ademar de Amor Exigente. Boa tarde, Ronaldo. Como vai você? Cada vez melhor, Thiago, com certeza. Muito prazer estar aqui. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, Thiago. E eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui. E também é dia 7 de setembro, dia da independência, né? Eu canto? Não precisa. Boa tarde, Ronaldo. E aí? O que temos hoje? Nós temos uma ótima, uma grande oportunidade, né, de estar aqui com o professor Almir Vicentini. E vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente interessante, Thiago. Maravilha. Então, nosso convidado hoje especial é o professor Almir Vicentini. Ele é coordenador e professor de pós-graduação de Suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da Universidade Estácio. E vai nos ajudar aqui com o programa, que o tema de hoje é Setembro Amarelo, a relação alarmante entre suicídio e uso de álcool e outras drogas. Muito bem-vindo, professor Almir. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês algumas experiências. Estamos aqui no mês de setembro, como você mesmo disse, é um mês dedicado aí à prevenção ao suicídio. Mas a gente não pode esquecer que a prevenção é o ano todo, o tempo todo. Eu acho que esse momento é extremamente gratificante para mim e brigo muito por esta causa e acredito que a gente possa aí realmente salvar muitas vidas, às vezes por um simples momento de palavreado mais doce, né? E as pessoas hoje estão muito carentes de pequenos gestos de carinho. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande programa. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Ronaldo, quer fazer as honras? Você queria fazer uma introdução aí? Não, eu queria aproveitar, eu gosto sempre que a gente reforce, né, o Amor Exigente.
é a base desse programa, né, Tiago? O Tocando em Frente Família com Amor Exigente, ele foi criado, baseado, obviamente, nesse programa que salva vidas, né? O Amor Exigente é um programa de autoajuda, é um programa que salvou a minha vida, salva a vida de muitas pessoas. Ele tem como base princípios básicos e éticos de comportamento, né? Princípios que fazem a mudança na vida de muitas pessoas. Tem uma estrutura espiritual de pluralidade espiritual, né? Que, apesar de ele ter sido fundado há 35 anos pelo padre Haroldo Rami, depois de 2 anos temos tido a graça de receber Dona Mara Silva Carvalho de Menezes para nacionalizar esse programa, e nós temos hoje esse programa maravilhoso que possui a sua responsabilidade social reforçada por esses 900 e tantos grupos que nós temos no Brasil todo, Tiago, com atendimento de 100 mil pessoas mensais, buscando essa sobriedade, né? Eu diria sobriedade porque os familiares, a gente sempre se preocupa em falar que o jovem que usa droga precisa ficar sóbrio, mas, professor, o que a gente vê muito aqui é que os pais sofrem dessa doença de uma forma, às vezes, muito mais exacerbada e até prejudicam na recuperação dos filhos. Então, esse programa com 4 pilares básicos, como eu falei, princípios éticos básicos, espiritualidade pluralista, como eu falei, o padre Haroldo, ele é um católico, mas ele deixou sempre importante menção da pluralidade espiritual e a responsabilidade social que nós fazemos o tempo todo. Nós aqui estamos também cumprindo nossa responsabilidade social. Junto com tudo isso, dos grupos tem uma coisa muito importante que eu acho também fundamental que se deixe claro, que é o sigilo, né? O respeito à dignidade de cada um daqueles que está lá, através do sigilo. Não é um grupo de anônimos, nós não somos anônimos, eu estou aqui, mas nós temos o sigilo, o respeito das pessoas que vão ali fazer a partilha, entregar o seu coração, receber esse abraço que nós damos na entrada, que representa justamente o que você acabou de falar. Muitas pessoas vão ali e só o fato delas, na entrada, receberem um abraço de respeito a elas, sem juízo de valor, já as acolhe de tal maneira que elas começam um processo de recuperação. Isso é verdade, porque a dor é de cada um, né? Nós não podemos medir a intensidade de dor de ninguém e nem o quanto essa pessoa está sofrendo. Então, acho que, como você mesmo disse, né, o abraço, o afeto, o olhar diferenciado já faz com que a pessoa se sinta num outro mundo, né? Ele sabe que ele é uma pessoa, é um ser humano, ele está passando por um momento talvez complicado da vida dele, e a gente sempre diz, né? Hoje eu estou com 59 anos, passei por inúmeros problemas como você também passou e continuamos vivos, né? Então, para a vida tudo tem solução, basta a gente acreditar, buscar ajuda, porque a gente com certeza vai sair desse problema e virão outros. Com certeza. Virão outros. A vida não para de nos trazer problemas, mas a gente sabe como buscar caminhos, né? E existem caminhos que são favoráveis e existem caminhos, às vezes, que vão te dificultar muito. Então, o que a gente pretende aqui nesse bate-papo é tentar trazer caminhos mais tranquilos, para que a pessoa passe por esse momento, que obrigatoriamente ele vai ser a única pessoa que terá que passar por isso, por mais ajuda que ele tenha de alguém, mas a gente pode fazer com que isso seja menos traumático possível, né? E eu só, desculpa, Tiago, aproveitando, eu vi aqui, numa dos comentários que eu vi na revista, ele fala assim, muitas pessoas ainda acham que falar sobre suicídio agrava ou estimula a situação. Porém, especialistas em saúde mental discordam e dizem que legitimar uma conversa responsável sobre o tema pode ajudar essas pessoas. Esse é um dos maiores mitos dentro da que a gente chama de ideação suicida, né? Quando a pessoa já está arquitetando um plano, ou ele já está pensando efetivamente em tirar a vida. Então, tem que ser esse mito de dizer que se tocar somente entre jovens, se falar sobre suicídio vai incentivar. Isso é uma grande bobagem, né? Porque assim, a pessoa está buscando um auxílio, está buscando colocar para fora um sentimento e a gente precisa dizer para ele que esse sentimento, como eu acabei de dizer, isso tem cura, isso vai passar. Tá? Estamos juntos, vamos buscar soluções que isso vai com certeza passar, né? A minha amiga Karina Okajima, que é a grande especialista nisso, ela tem uma frase que é muito impactante, ela diz, se tem vida, tem jeito. Então, a vida está com você ainda. Ela vai ter jeito, ela vai sair desse buraco, né? Pode ter absoluto, todo mundo já passou por isso. Então, quanto mais a gente perceber sinais
numa pessoa que realmente está com essa ideação, a gente tem que tocar no assunto de uma maneira, como você disse no início do programa, com muita responsabilidade, com muito respeito, porque eu te repito, a dor é de cada um. Quem sofre sabe o quanto que está sofrendo. Né? Então a gente não pode dizer, você sofre menos, eu sofro mais. Cada um sofre aquilo daquele momento. Pode dizer que eu estou sofrendo mais que você. E não existe isso. Né? A dor é de cada um. Né? Então, é isso. Emendando nessa pergunta do Ronaldo, saíram algumas notícias de que aquela série da Netflix, 30 Reasons Why, que justamente aborda esse tema do suicídio, né, de uma jovem que se suicida na história, ela elevou o número de suicídios nos Estados Unidos. Queria saber como o senhor enxerga essa relação, o que pode ter levado a aumentar esse número de suicídios nos Estados Unidos, e houveram até campanhas, né, para boicotar a série. Na realidade, pelos estudos que a gente tem, não é especificamente por causa da série, mas, por exemplo, a gente já atuou em algumas situações em colégios que ocorreram suicídios de jovens. Então, é muito comum, a partir do momento que um estudante se suicida, na sequência ocorram outros suicídios na mesma escola. Por que isso? Porque, normalmente, os jovens que estão com essa ideação já muito acelerada, quando ele percebe que alguém executou, né, quando ele já executou a ação em si, o jovem que também está com essa ideia, ele começa a admitir que aquela pessoa vira quase que um ídolo dele. Poxa, ele conseguiu, então eu também consigo. Né? Então ele buscou uma paz que, aparentemente, ele também vai conseguir. Né? Então, por isso que, normalmente, quando tem um suicídio, a sequência é quase que automática. Parecido com o que acontece no caso de assassinato na escola, aqueles alunos que chegam atirando, que alguém vê aquilo e imagina na mesma situação e acaba replicando. Acaba replicando porque fala, poxa, deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Né? Por isso que a gente tem que agir muito rapidamente numa questão da escola, muito rapidamente reunir as pessoas, tirar da sala de aula, colocá-los no pátio e discutir ações de carinho, de amor, discutir situações para que tire isso da cabeça deles, porque fica muito forte essa possibilidade de tentar também uma ideação, tentar um suicídio e acabar sendo executado mesmo. Tem um colégio muito famoso em São Paulo, que a gente não vai citar aqui, com 3 jovens, que ocorreram 3 suicídios na sequência. Né? Mesmo com a gente fazendo uma prevenção, uma pós-venção, que a gente chama, né? Depois que o fato ocorreu, mas não deu tempo, foi tão rápido que acabou realmente tendo 3 suicídios na sequência. Isso aí é muito complicado, né? Agora, o senhor estava falando nisso, e eu penso, não sei se seria só nessa linha, Tiago, mas muitas vezes a gente fala assim, depois que aconteceu aquele caso, aconteceram mais tantos. Mas uma das coisas que eu li também é assim, muitas situações não foram relatadas. E quando aconteceu algum caso especificamente, quando em seguida acontece o suicídio, aí o relato, as pessoas, vamos relatar porque aconteceu isso, aconteceu ali. Eu acho que muitas situações de suicídio, às vezes, não são relatadas oficialmente, até porque o pai não quer falar, ou algum familiar, ou é obrigado, o cara é obrigado, eu estou dizendo agora do ponto de vista criminal, né? Se o cara morre, você reporta como suicídio, então fica oficializado como suicídio, eu não sei. Sim, criminalmente sim. Agora, o que a gente sempre aconselha é que não se divulgue, né, o suicídio justamente para não fazer estimulação. Né? Essa é a grande preocupação. Mas eu estou falando, então, nesse caso que aconteceu, deu 2, deu 3, foi realmente um fato do primeiro ter acontecido que gerou os outros, não é porque eles contaram efetivamente. O que acontece, Rolando? A verdade vai com aquele que se matou. Tá? Então, a gente nunca vai saber exatamente qual foi o motivo que fez tirar a vida. Ok, os outros também. Né? Exatamente, a gente nunca vai saber. Por estudos, por uma série de analogias, a gente percebe que normalmente isso é muito comum. A partir do momento que ocorre o suicídio, ocorrerão outros por motivos muito parecidos. Né? Então, por que a gente pede para que não se divulgue a questão do suicídio ou por que se matou? Para evitar a estimulação. Né? Então, a gente tem que estar muito preocupado, na realidade, com as pessoas que ficaram no luto. Porque essas pessoas nunca vão ter uma resposta para o fato que ocorreu. Então, a gente tem situações assim, extremamente chocantes, ou chocantes talvez não seja a palavra certa,
mas que impactam assim, emocionalmente muito forte. A gente vê muitas mães e muitos pais dizendo assim para nós: poxa, professor, eu gostaria de ter mais 1 minuto com meu filho e perguntar por que ele fez isso. Porque, assim, são crianças que têm condição social muito boa, condição financeira muito boa, né? Aparentemente não tinham nenhum motivo para ter cometido suicídio e cometeram. O motivo não era financeiro, com certeza. Exatamente, né? Mas tem vários outros motivos, né? As questões não esbarram necessariamente em financeiro ou não, né? Eu vou continuar sobre essa linha, sabe, Thiago? O meu amigo Miguel Tortorelli, que é o nosso presidente hoje, ele e eu trabalhamos... Aliás, desculpa de interromper, um grande abraço para o amigo Miguel, que é uma pessoa iluminada e que traz para nós aqui grandes possibilidades de discutir assuntos extremamente importantes. Um abraço. O Miguel Tortorelli é uma pessoa extremamente antenada com assuntos atuais. Com certeza vai estar nos ouvindo, daqui a pouco ele entra nas lives. Ele mas parece que eu soube que ele está molhando o bumbum na água do mar, Thiago. Eu não sei exatamente. Feriado, não. Feriado, eu me disse que ele estava lá, mas tudo bem. Quem sabe ele perdeu aqui. O Lucas está rindo ali. Então, de qualquer maneira, eu queria contar uma situação muito difícil que aconteceu, e na égide do meu amigo Miguel Tortorelli, nós, no Mãe da Luz, tivemos a oportunidade de receber pessoas realmente em situações vulneráveis extremas. E numa dessas situações, nós recebemos um jovem que tinha tido surtos e mais surtos psicóticos, ele tomava remédio, ele usava droga, era uma situação muito difícil mesmo, professor. Mas ele era esforçado, ele vinha, ele tentava, ele brigava, ele usava droga, ele usava remédio, entrava em internação. Miguel mesmo conseguiu internação para ele uma vez, ele ficou internado, conseguiu segurar as pontas, saiu, usou. E numa das vezes ele esteve lá com a gente, teve um surto, mas por que aconteceu? Ele falava: eu não consigo parar. Eu tento e não consigo parar. Era uma coisa muito chocante para ele. E um belo dia a gente recebeu uma informação que ele tinha saltado da ponte do Viaduto Pedroso e caiu lá embaixo e se matou. Quer dizer, ele se suicidou porque ele não conseguiu trabalhar esse problema da dependência química, ele não conseguia se livrar da droga. E aí a pergunta claro que é um caso extremo, né? Mas eles vão sempre para os extremos. Claro que o suicídio é uma tentativa mas aquilo ou é uma coisa que vai aos poucos crescendo? Como é que... São fases, né? São fases dele. Vou aproveitar então, só emendar justamente uma coisa que eu tinha notado aqui. Era para perguntar isso. São diferenças ou são fases, né? Porque tem a ideação suicida, tem a autoagressão, né? A automutilação, a tentativa e o suicídio propriamente dito. Então, acho que é esse que eu vou porque, na verdade, enquanto ele estava usando droga, era uma forma também de suicídio. De autoagressão, né? Autoagressão. Então, assim, a dúvida acho que imagino que seja essa. Assim, todos os casos acompanham uma fase ou cada caso um caso? Eu vou um pouquinho diferente dessa lógica, porque, assim, o que, na realidade, estava sendo tratado neste caso, na realidade, já era o resultado. A gente tem que estar muito preocupado com antes, né? Então, você pega uma fonte, a OCDE, por exemplo, ele diz que cada 100 habitantes, 17 tem uma ideação suicida. Isso é um... De cada 100? De cada 17 normalmente tem uma ideação suicida. Muito no Brasil. 17%. Isso é mundial. 5 arquitetam um plano, né? 3 tentam executar e 1 consegue. Então, essa é mais ou menos o cálculo médio, né? Então, assim, o que sempre a gente sempre procura buscar? Quando você me fala assim, poxa, né? Será que ele usava droga? Porque para ele chegar a usar droga, porque algum comportamento emocional, alguma situação emocional para ele levou ele a usar drogas. Por que ele usou droga? Quando a gente fala em mutilação, o que é a mutilação na realidade? É uma maneira da pessoa tirar, que a gente chama daquele gato que fica enroscado no peito, arranhando o peito, e a gente transfere para uma dor física. Então, normalmente o jovem se corta, ele faz vários ferimentos para transformar aquela dor de dentro do peito que você não consegue administrar para uma dor física. Então, ele precisa sentir alguma coisa. Ele não consegue sentir no peito, ele vai sentir uma dor física. E é muito assim, interessante, porque quando você começa a estudar a mutilação, você percebe que existem vários tipos de mutilação. Então, tem crianças que se cortam muito profundamente, fazem 3, 4 cortes, e um é mais profundo. Aí você pergunta, o que é esse mais profundo? É a minha mãe. Nossa, o cara vai pro... Exatamente. Então, assim, toda vez que ele se corta,
O corte mais profundo é a mãe. Né? Então você fala assim, puxa, mas por que ele faz isso? Porque alguma situação foi levando ele a ter esses desvios. Né? Então, assim, o uso da droga, o uso de qualquer um desses, cocaína, qualquer uma dessas situações, para mim, álcool né? É uma droga legalizada, né? Infelizmente, no Brasil. A mais devastadora. Né? E a mais comum, né? Entre jovens é uma coisa muito comum estarem sempre bebendo, que não deixa de ser, na realidade, uma automutilação. Quer dizer, eu não consigo administrar esse sentimento, eu vou ter que buscar algum recurso para conseguir administrar isso. Então, eu vou beber, eu vou drogar, eu vou cheirar, eu vou ter que fazer alguma coisa para controlar essa emoção interna, né? Porque eu não consigo. E aí que é o problema. Eu preciso, na realidade, combater o antes, para não deixar chegar num momento que ele fala, eu preciso da bebida para controlar essa emoção. E aí vem a questão, pode ser familiar, pode ser uma ação que a família não está percebendo, ou ela está agindo de uma maneira errada, ou assim, hoje a gente sabe que tem possibilidades da criança se desviar, né? E aí o pai tem que estar muito atento a isso, coisas que hoje não acontecem. O pai hoje delega toda essa parte educacional para terceiros. Né? Então, você tem aí escolas hoje que, inclusive, levam crianças para natação, vão buscar, dão almoço, dão... Então, é isso aí, o cara fica no famoso integral. Exatamente. Não que isso seja ruim, até a minha escola que eu também dirijo tem o integral, mas você tem que ter um momento que você tem que estar com seu filho. Você tem que sentar do lado dele e dizer, pô, filho, o que você fez hoje? Deixa eu ver o seu caderno, né? Você tem que demonstrar um amor para o seu filho, né? E não deixar que o seu filho fale, bom, tanto faz eu fazer ou não fazer, que não vai acontecer nada, meu pai não olha, meu não dá conta, enfim. Aí, isso me lembra que o Amor Exigente, nós temos, inclusive, em outubro, vamos ter um curso sobre a prevenção, e nós temos a consideração que a prevenção, antes que coisas ruins aconteçam, até a dona Mara Menezes, que é a nossa fundadora, ela escreveu esse livro espetacular aí. Para quem nos acompanha nas lives aqui, eu estou mostrando, a gente sempre fala, né, Ronaldo? Sempre fala. Aqui. Ela trabalha isso aí, a prevenção, e a prevenção é na família, com, né, essa conexão do filho com a família, através de atitudes sóbrias, né? Porque é justamente o programa do Amor Exigente, nada mais é que trabalhar conceitos básicos de educação. Se você for olhar, ele é um conceito básico de educação. E a dona Mara, nesse programa, nesse trabalho que ela fez, quando montou o programa de prevenção desse livro, ela trabalha justamente isso, através da família, você acabou de falar, né? O pai não está presente, mas quem é a família naquele momento que pode fazer essa função? É importante essa conexão. É aquela coisa da questão, não é a quantidade, é a qualidade do relacionamento. Né? Ele tem que saber que o filho dele depende dele. Né? Então, não adianta você transferir para a escola para que apresente valores, para que apresente... Se acredita ou não acredita em Deus, você acredita em isso, acredita... Não é a escola que tem que fazer isso. Você tem que... Os valores são passados pela família. A escola tem a obrigação de mostrar alguns caminhos. Né? E a família vai dizer, esse eu acredito, esse eu não acredito. Esse eu gosto, esse eu não gosto. E já que você falou de família e escola, qual é hoje em dia os números? Porque, obviamente, o suicídio a gente enxerga sempre olhando para jovens maiores, de 16, 17, mas existem jovens de 12, 11 passando pelo mesmo processo ou é mais difícil? Tem. Inclusive, tem jovens na faixa dos 12, 14 anos se matando, né? Por várias questões aí. Então, normalmente, a grande faixa etária hoje está entre a faixa dos 14, 15 anos até os 20, 25. E depois vai muito para outra ponta, que são os idosos. Pelos mesmos motivos dos jovens. A família os abandona, a família acha que ele não tem mais sentimento, não precisa mais de nenhum amparo, não precisa mais de nenhum carinho. Então, são os dois extremos. A mesma situação do jovem e a situação do idoso. Então, a gente tem uma grande quantidade de idosos que também se matam, né? Porque também não tem mais sentido na vida, como o jovem também não tem vazio e tantas outras coisas. Exatamente. Né? Dona Mara Menezes também, ela criou um programa chamado Sempre é Tempo, que é justamente para trabalhar essas pessoas de mais idade que estão também no grupo e que se sentem de alguma forma na solidão ou tendo que assumir a responsabilidade de netos. Né? Então, os idosos realmente precisam ter uma atenção mais... Tanto quanto qualquer jovem. Né? Mesmo porque nós somos jovens há mais tempo. Exatamente. Né?
Tem um dado aqui, professor, que eu peguei em um artigo recente, que diz que entre 15 a 29 anos é a quarta principal causa de morte. Exatamente isso, a quarta principal causa de morte. Entre 15 anos já. 15 anos. 15 anos. De 15 a 29. Eu tenho um caso muito singular que eu gosto de comentar, que é uma pessoa que eu venho acompanhando e, graças a Deus, consegui ajudá-la. É uma menina que está hoje com 15 anos, ela já foi Miss São Paulo, Miss Brasil, Miss América do Sul Juvenil. Uma menina linda, né, que aparentemente não tem problema nenhum, e ela já tentou se suicidar 2 vezes. E aí você pergunta qual é o motivo, né? Aí você vê como a coisa, o equilíbrio é tão delicado, né? Ela é uma jovem que é irmã do meio, ela tem uma mais nova e uma mais velha, obviamente, né? E a mãe e a família concentram nessa menina como um grande modelo. Modelo não no sentido de beleza, mas modelo como pessoa. Então ela tem que ser a mais responsável. Acaba sendo uma pressão. Exatamente. Então, para cima dela, que ela não pode errar. E a mãe passou por um problema muito sério aí, ela teve um câncer, e a menina começou a achar que ela tinha que fazer alguma coisa para tirar a mãe dessa situação. Então a carga em cima dela era tão intensa que ela não podia errar de jeito nenhum, né? Que é uma frase que eu sempre falo: pai, não use essa frase. Você é o filho que toda mãe gostaria de ter. Isso é muito pesado para uma pessoa, porque ele se sente assim: se eu errar, eu vou decepcionar meus pais. Muita pressão. Né? Muita pressão, né? Como qualquer profissional, né? Você chegar para você e falar: Ronaldo, você é o melhor radialista do mundo. Você é a pessoa que... Você fala: pô, se eu falar alguma coisa errada aqui, né? Então essa carga ninguém suporta. Uma criança de 15 anos muito menos. E isso que você está falando, desculpa, Thiago, é verdade. Eu acho que o que a gente não percebe, e isso eu já ouvi em algumas análises, é que as crianças, apesar de crianças, elas têm uma mente razoavelmente evoluída hoje em dia para entender essas preocupações de uma forma muito mais... Elas assumem a responsabilidade, efetivamente. Talvez no passado não tivesse tanto, mas hoje em dia eles se sentem parte do processo efetivamente. Exatamente. Fala, Thiago. Não, eu quero só dar um abraço aqui, o pessoal que está entrando nas lives, está deixando seu recado, mandando perguntas. Daqui a pouco a gente vai mandar aqui para o professor. Mas só para mandar um abraço, agradecer a audiência de vocês, da Leda Marina Souza, que está nos acompanhando, a Andréia Oliveira, Cirlei Buer, que está sempre conosco aqui, né, Ronaldo? Todo sábado. Ela fez uma pergunta. Olha quem acabou de entrar na live, eu vejo aqui nosso querido presidente Miguel Tortorelli. Doutor Miguel Tortorelli, alegria. Grande abraço, Miguel. Bem-vindo, Miguel. A Delios Detti, ela coloca aqui: parabéns pelo programa, Deus ilumina vocês nessa jornada, abraços. Luciana e Adélia de Santa Terezinha. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, além do nosso presidente. Margarete Fernandes, Zoraide Leopoldo, Ana Tereza. Enfim, um assunto que o pessoal tem... Terezinha Aparecida Stable, você já falou também, não? Não. Então a Terezinha Stable também, a Tereza Schneider, você já falou? Tereza Schneider, não falei. Estou indo pela ordem aqui. Daqui a pouco a gente fala todo mundo. Miguel Tortorelli mandou um abraço aqui, forte abraço, grande Almir. Ele já agradeceu bastante aí. E a pergunta, Thiago, você ia fazer a pergunta aqui da Cirlei? Vou fazer, deixa eu pegar aqui a pergunta dela. Ela coloca aqui: como falar e resgatar de ideias suicidas com adolescentes que não têm o senso de consequência em relação ao suicídio? Na realidade, o jovem não tem consequência de nada, né? Porque assim, eu uso uma analogia muito parecida, né? O que é... Quando nós também éramos jovens, o que era mais interessante? Você andar de patins com cotoveleira, tornozeleira, com capacete, ou descer a 23 de maio na contramão no horário de pico, né? Ele não tem essa percepção do perigo, né? Isso faz parte até da estrutura cognitiva dele, né? Que com o tempo ele vai percebendo isso. E hoje a gente sabe que a gente só consegue uma estabilidade emocional a partir dos 29, 30 anos. Antes disso, é uma grande tempestade dentro do cérebro, né? São situações que você vai tentando buscar caminho, na maioria das vezes você acaba errando, você busca modelos que às vezes não são tão apropriados. Então, assim, o que eu aconselho? Na hora que você for discutir o assunto com o seu filho, seja lá, não sei se é filho ou algum conhecido, que você realmente seja muito verdadeira. Você explicar para ele, na realidade, não é o problema do suicídio, o que o está levando a pensar numa ideação suicida, não? Por que ele está com essa ideia? O que o levou
a buscar essa solução, que a gente fala, né, a doutora Karina, de novo, eu repito, ela diz a frase assim, o suicídio é uma solução definitiva para problemas temporários. Isso é uma frase muito forte, né? Então, o que acontece? Ele vai ter problema? Vai, a gente falou isso no início. Todo mundo tem problema, vamos continuar tendo problemas, mas tem soluções. Né? Eu até hoje não cruzei que nenhum problema que não tenha solução. Pode ser mais dolorido, menos dolorido, custar mais caro, custar mais barato. Mas como minha mãe diz, tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Exatamente. Então, mas aí você está buscando a morte, que é a única coisa que você não tem resposta. Né? Então, Bom, ele vem no Amor Exigente, que a gente já ajuda, que o professor Nelby falava, o Amor Exigente funciona, dá certo, mas dá um trabalho também. Muito trabalho. Então, fazer essa transformação, buscar a coragem para fazer a mudança, dá trabalho. E assim, conversar com o jovem tem que ser uma coisa contínua, persistente, com muita paixão, porque assim, eles vão nos desafiar a todo momento, porque eles estão buscando respostas. Faz parte da formação psicológica dele para que ele busque respostas. Então, ele vai te questionar a todo momento. Então, você vê a Fernanda Bibini, muito bom que você está aqui com a gente, Fernanda, eu vou passar essa pergunta. Ela fala, meu companheiro adicto hoje se encontra internado em uma clínica, mas fala muito que não sabe por que nasceu e qual o significado da vida. Sem as drogas, ele é depressivo demais, carrega uma reserva de ausência do pai, etc. Isso pode levar ele a pensar em suicídio? Na realidade, acho que ele já está pensando, né? Ele já está numa situação aí de encarnamento, então eu acho que essa ideia já está na cabeça dele, né? Aí que vem aquele momento de ser verdadeiro, buscar conversar com ele, aquele abraço que a gente comentou tanto, estar do lado, de mão dada, porque assim, ele está buscando alguém que o apoie. Né? Então, quem é o apoio dele, quem é a bengala dele hoje? São as drogas. É claro. Né? Ele não tem outro apoio, né? Ele não consegue confiar em ninguém porque, por várias situações, o levou a esse resultado. Né? Alguém no meio do caminho não deu a mão na hora certa. Então, ele foi buscar droga, ele foi buscar umas das situações para que ele consiga atravessar essa dor. Esse gato dentro do peito é uma coisa violenta. Né? Você se sufoca, você entra... Hoje, qual é o grande mal do século? A depressão. O que leva à depressão? São situações mal resolvidas, né? Que você não consegue buscar caminhos. Então, você tem que sentar com alguém que possa te ajudar no momento de grande desespero. Né? Você está comentando esse assunto aí de como trata o filho. Eu lembro sempre do que eu ouvi já há muitos anos atrás no próprio Amor Exigente, fala assim, o problema da parentalidade, do trabalho, do estilo parental com o filho é assim, que o filho acabou de usar maconha, chega e vai conversar com o pai, eu usei maconha. Aí o pai dá uma surra nele, bate, sabe? Quer dizer, ali nesse momento, era o momento dele tentar entender por que você fumou maconha, né? Conversar. Sim. Os pais de hoje, eles não têm mais nem paciência. Aliás, como o Luiz Fernando Calduro fala, não conversar no momento que ele está, né? Claro, sob efeito do uso, né? Tudo bem, aí é uma questão de até como ele falou. Mas se o garoto falou, eu usei maconha, e ele está lá conversando com o pai, ele está pedindo esse retorno. Uma coisa é o garoto, você vê o teu filho entrando dopado, e você ir lá conversar com ele. Mas se o garoto veio, pai, eu fumei maconha, ele está querendo a resposta, isso quer dizer. Então, nesse momento, os pais muitas vezes tratam com agressão, ofendem, então, em vez de colocar do lado e falar, vamos conversar, filho. E quando a gente faz algumas palestras em escolas, a gente recolhe algumas frases dos alunos, né? E essa é uma das frases mais comuns. Eu não falo para o meu pai porque eu sei que eu vou levar bronca. Então, quer dizer, já se quebrou o elo de confiança familiar, né? Se eu contar para o meu pai que eu estou depressivo, que eu desconchei da minha namorada e estou sofrendo, o que o pai fala? Deixa de frescura, rapaz, você vai ter mais 200 mulheres na sua vida. Naquele momento, é a dor dele. Você tem que respeitar essa dor. Né? Ah, mas é uma bobagem. Pode ser bobagem para você. Cada um tem a sua dor. Né? Então, assim, exatamente isso é muito comum, né? As crianças falam, eu não busco socorro na família porque eles vão me dar bronca. Eles não vão respeitar essa minha dor. Né? E realmente, aquela vez ele vai se afastando mais. E aí vai buscar o quê? Ou um amigo que não lhe ofereça a droga, que fala, pô, uma que o barato é bom e que a gente vai sair dessa preocupação. E a droga cai entre nós. Por que a droga é usada? Porque ela é boa naquele momento, ela te tira de uma situação. Só que, como o corpo ele é tão perfeito, cada vez mais você vai precisar de mais dose para atingir o mesmo nível. Porque o organismo ele se equilibra.
Você hoje cheira meia grama de cocaína, bacana. Daqui 3 meses você tem que estar cheirando 1 grama, 2, 3, 4, porque o organismo tenta compensar aquela droga. Então aí você começa a ter um grande problema. Isso é uma tentativa de suicídio. Exato, já é uma tentativa de suicídio, não tem a menor dúvida. Tá excelente o papo aqui com o professor Almir, mas a gente precisa fazer um intervalinho. Vamos lá, Lucas? Até já. Muito obrigado, professor. Tá bom, por enquanto? Tá ótimo, tá bom. Obrigado, não xingou, não fez nada aí, tá tudo bom. Obrigado, também começa assim, cara. Você perguntou aí, pergunta aqui. Pessoal, mandem perguntas. É que você estava falando, eu peguei isso aqui, ó. O afeto como arma de combate ao suicídio entre jovens. Eu estava vendo esse artigo da revista Educação, Família e Escola. E eles falam muito sobre isso que você falou, o afeto como arma de combate ao suicídio. Quer dizer, isso é uma coisa importante para você. Trabalhar um filhas que São Paulo de Lima, que para o padre, que todo mundo vai ter raiva. de segunda sala, nós temos um encontro marcado aqui na Rádio 9 de Julho, aí, 1600, às 3 horas da tarde. Programa Terço das Santas Chagas. Divulgue, evangelize, de porte, momento de cura e libertação. Como eu vou canalizar esse tipo de situação? Na Rádio 9 de Julho. É onde é normal. É preciso. Hoje o desequilíbrio é muito grande, né? Parece que eles são familiares. A gente tem exemplos muito difíceis, né, Thiago? Que as famílias que a gente se relaciona, eu não sei se está com problema. Não, esses problemas, a gente recebe aqui familiares, recebe tudo, um problema de relação é muito sério. Então, às vezes, você tem filho se desviando, não é culpa do pai, mas ele se desvia, às vezes, porque você não... Pô, vamos conversar, pai. Vamos fazer, desliga tudo, vamos conversar. É isso aqui. Menos evasão, 37% menos reprovações e a avaliação do IDEB 20% maior. Os resultados das escolas cívico-militares são positivos. Respeito ao professor e disciplina nas salas de aula são algumas das premissas do novo modelo. Agora é o momento... A Karina fez um material, um artigo na Globo do dia, não é isso? Na Globo. Eu vi, não, é a eu te mandei, né? A Fernanda, que é minha amiga, ela também é grudada na CBN, né? E ela falou, olha aqui, que eu estava sabendo do programa de hoje, mandou para mim, foi muito legal. Por que você já trabalha com isso? Uns 6, 7 anos. Inclusive, esse curso de suicidologia, foi eu que sugeri para a Karina, ela falou, acho que vai ter tudo, uma pós-graduação. Nós estamos aqui, são mais de 400 pessoas em pós-graduação em suicidologia. Suicidologia é o estudo do suicídio. Exatamente. As causas, o luto, após, a prevenção, todas as fases. 420 horas. A gente tem psiquiatra, tem policiais, tem tudo que você imagina. Eu imagino, os policiais sofrem, eu vejo lá, eu trabalho com os DCMs. A nossa vida plenamente. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Tocando em Frente, com Família do Amor Exigente. Boa tarde, ouvintes. Voltamos aqui com o programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Almir Vicentini. Ele é coordenador e professor de pós-graduação de Suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da Universidade Estácio. O tema hoje do nosso programa é o Setembro Amarelo, a relação alarmante entre suicídio e o uso de álcool e outras drogas também. E falávamos justamente sobre esse curso, né? O Ronaldo fora do ar aqui. O professor estava explicando como é que funciona ele, até a surpresa dele que esse curso esteja na 5ª turma. 5ª turma? Fala um pouco sobre esse curso. Como que é? Na realidade, eu com a doutora Karina, a grande companheira, nós, em outro momento, eu disse para ela, Karina, vamos montar um curso aí sobre suicidologia, né, que é uma área de pesquisa do pós-doutorado dela. E ela falou para mim, poxa, mas você acha que vai ter público para isso, né?
Tudo bem, nós fizemos o projeto, entregamos na universidade, abriu sua primeira turma, em 3 dias se esgotou as 50 vagas. 3 dias. 3 dias. Aí a reitoria nos ligou e disse, pode passar para 60 vagas? Tá bom, vai, é muita gente, mas vamos colocar 60. Mais 3 dias se esgotaram as vagas. Resumo, né? A gente está na 5ª turma, são mais de 300 pessoas hoje que estão estudando o que é a suicidologia. Na verdade, é se estudar todo esse fenômeno, né? Desde a prevenção, a pós-venção, o luto, todos os aspectos que envolvem, né, o suicídio. E aí a gente tem um público assim extremamente heterogêneo, né? São policiais militares, são psiquiatras, são donas de casa. É um curso aberto não para especialistas, né? Mas a gente está formando educadores, são uma série de pessoas. E é muito interessante porque uma das coisas que eu pedi para a Karina é que toda a inscrição fosse feita uma entrevista presencial, para entender a razão da pessoa estar iniciando um curso disso. E sempre é questões assim, olha, meu consultório, como são psiquiatras, psicólogos, coisas do tipo, muitos médicos também, olha, os casos de ação suicida estão aumentando assustadoramente. Então, assim, temos que buscar respostas. Né? Nós até gostaríamos de ter o link de um dos cursos, professor, porque não custa nada, né, Tiago, colocar para disponibilização, né, dos nossos membros, ou mesmo das pessoas que assistem aqui o programa. Ele vai pedir depois para o professor deixar o contato dele, né? Aqui eu estava lendo esse. Peraí, Ronaldo, deixa eu dar segura um pouquinho. Deixa eu dar uma alô aqui. A Romina Miranda entrou aqui na nossa live, está nos acompanhando. Rogério Nastre, grande Rogério, já esteve aqui conosco. Xicel Rodrigues, lá, o pessoal do Uruguai, já entrou aqui, estava sentindo falta deles hoje. O pessoal está sempre em peso aqui com a gente. José Roberto, Imaculada Camargo, Lucineide dos Santos. Então você pode acompanhar esse programa nas lives no Facebook. Mandar sua pergunta, aproveite aí as lives e mande sua pergunta. E também pelo WhatsApp, que é o 11 3932 1600. 11 3932 1600. Ronaldo, tem pergunta? Sim, não, eu ia comentar. Como nós falamos no início, a nossa preocupação é sempre olhar qual é a associação que o suicídio ou qualquer tipo de situação de vulnerabilidade é criada nas pessoas com quem nós temos a relação, não importa se jovens ou não. Mas o que eu tenho visto é que os dados sobre a depressão entre os jovens é que 39% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmam não se sentir à vontade para compartilhar com a família, que é justamente o que você falou, caso recebam um diagnóstico de depressão. Quer dizer, não existe essa relação transparente ou fluida entre a família e um jovem. E 56% dos jovens de 18 a 24 afirmam que não falariam sobre depressão no trabalho ou na universidade. E tem mais. 34% dos adolescentes de 13 a 17 dizem que não tomariam antidepressivos se os médicos assim o prescrevessem. Quer dizer, esse assunto ele é pautado em forte estigma, né? Então é difícil até conversar, a pessoa assumir, é como uma doença. Na verdade, não é como, é uma doença. É uma né? doença, porque é aquilo que a gente comentou, né? Quando o jovem procura um pai para dizer, pai, terminei com a minha namorada, estou chorando, estou magoado, o pai normalmente banaliza, né? Banaliza isso e vão até em situações até com menos impacto. Uma criança menor, quando ela cai, rala o joelho no chão, que ela fala, pô, chora, tá doendo. Homem não chora, para de frescura. São frases ou posicionamentos que levam as pessoas a se isolarem. Quer dizer, por que eu vou falar para o meu pai que eu estou sofrendo se ele não vai acreditar? Né? Então, normalmente, se o pai falar assim, isso não é para você. Por que você está falando? Você tem de tudo na sua vida. Você não tem problema, você só estuda, você já faz acompanhamento psicológico, você já passa por psicólogo, você está reclamando do quê? Então, assim, a gente normalmente subestima a dor do outro. Né? Isso eu repito várias vezes. Né? Eu não posso dizer para você o que você está sentindo não justifica toda essa ação que você está querendo. Eu faço um comparativo com um jogo de futebol. Né? O jogador cai lá no campo, será que é frescura ou não é? Não sei, a dor é dele. Exatamente, mas assim, eu tenho que respeitar isso. Então, vamos conversar, vamos ter diálogo, vamos acreditar naquilo que seu filho está trazendo. Quer dizer, que diálogo é a coisa mais importante desse processo. Sem dúvida, sempre estar junto, né? E assim, vou dar um exemplo muito claro. Você falou no 30 Reasons, tem várias cenas lá.
que uma das meninas ela é violentada e ela não quer contar para o pai, porque o pai é meio violento. Então a gente pega situações assim, o pai ele abre a porta em um determinado momento e de longe ele pergunta para a filha, está tudo bem? Né? Se você fala para um jovem, faz essa pergunta para um jovem, está tudo bem? Qual é a resposta que ele vai te dar? Pô, na boa, claro, tranquilo, suave. Ele nunca vai te contar o que está acontecendo, porque ele não tem esse espaço. Né? E depois a coisa vai evoluindo, o pai começa a perceber que está tendo um problema muito sério, ele começa então, num segundo momento, ele abre a porta do quarto dela e fala, está tudo bem com você? Ela fala de novo, sim, está. Só que ele entra no quarto, senta do lado dela, põe a mão na cabeça dela, abraça e fala, não está tudo bem, você não está bem. A menina desaba em choro e conta aquilo tudo, quer dizer, é uma ação tão simples de um pai de pegar o filho no colo, abraçar o filho e para dizer, cara, conta para todo o teu lado. Eu sou seu pai, eu sou seu amigo, além de tudo. Você perguntar de longe, você não se preocupar, vai levar a criança realmente a buscar outras soluções. E aí você vai ter problema da droga, você vai ter problema de outras coisas, até chegar o momento de ter uma ideação suicida. Tem dois dados aqui, professor. Um que eu peguei, que diz que, de acordo com a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, a principal causa são transtornos afetivos, aproximadamente 36%. Em segundo lugar, a dependência por substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, com 23%. E tem um outro dado aqui, que é segundo um estudo da USP, que analisou 1.700 casos entre 2011 e 2015, e foi constatado que 30,2% dos casos acusavam algum teor alcoólico no sangue. E em homens, um pouco mais, 34,7%. Ou seja, a cada 3 casos, um tinha teor alcoólico no sangue, aproximadamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação aí das drogas, principalmente do álcool, né? Nos casos de suicídio. Como que o senhor enxerga essa questão? Você pode ver que a própria pesquisa aponta como primeiro motivo o afeto. Né? O afeto. Exatamente. Então, para mim, as outras duas são consequências. Quer dizer, por que do álcool? Por que da droga? Porque eu não tive afeto. Então, eu vou buscar na bebida, vou buscar na droga alguma maneira de eu tirar o famoso gato do meu peito. O afeto significa até a oportunidade de conversar sobre o assunto. O afeto eu falo tudo, não, é a falta de estar junto. Atenção. Olhar, dizer... Carinho, pode ser... Até o silêncio, você está junto no quarto, ver chorar, deixar chorar. Isso tudo, quer dizer, ele está comigo, ele está acreditando no que eu estou sentindo. Né? Não é uma coisa duvidosa. Né? Meu pai não está do meu lado dizendo assim, você está aqui chorando por esse motivo? Sim, ele está chorando por esse motivo. Seja ele qual for, pequeno, grande, não importa. Né? Então, por que você busca as drogas para mim? Exatamente por problemas de afeto. Mas a família abandonou. Volta a questão do afeto. Quer dizer, sempre você vai voltar nessa mesma regra. Né? E quando a gente fala muito hoje nas escolas do socioemocional, a gente estava comentando também aqui fora do ar, o que é, na realidade, esse socioemocional? É trabalhar toda a parte social e emocional. Ou seja, né, todo mundo vai sentir raiva, todo mundo vai sentir prazer, todo mundo vai sentir ódio. Os sentimentos você não controla. O que você tem que buscar controlar é o que você vai fazer com eles. Como você vai reagir. Como você vai reagir com eles. Então, depende da tua idade, você ainda não tem essa capacidade. O que acaba acontecendo? A criança pequena, o que ela faz? Ela morde. É uma defesa que ela tem porque ela está sentindo raiva de alguma coisa. Então você tem que dizer, morder não é a grande solução. Aí vem o companheirismo, vem o pai, vem o professor. Eu vou direcionar essas emoções de uma maneira controlável. E se isso é um problema que você está citando em novas escolas, nós temos um grande problema, então. Porque eu não vou afirmar, mas a maior parte das escolas não quer criança problema. Né? Esse é um tipo de criança problema, né? O cara que já tem esse tipo de atividade. As escolas, elas se dedicam a... Você vê que as escolas hoje estão preocupadas com essa situação ou elas tentam, não digo abafar, mas você tem sentido o retorno das escolas? Você está me botando numa saia curta, mas eu vou tentar te responder. Não, sem querer, então. Né? Então posso dar a pergunta. O que acontece hoje, né? A gente tem várias crianças hoje, volto vou ser muito repetitivo nisso, né? Como as famílias hoje estão muito afastadas da educação formal do filho, né? Da educação emocional do filho, por questões financeiras, a mãe tem que trabalhar, eu sempre falo assim, antigamente você tinha
uma família tradicional, aí você tinha a avó que ficava em casa, você tinha a tia solteira também que ajudava. Hoje não, a criança vai para casa depois do período regular, a avó está fazendo pós-graduação, a tia está viajando para... Quer dizer, essa criança ela fica sozinha em casa. Né? Então, assim, ele não tem nenhum tipo de apoio fora da sala de aula. Então, quando ele vai para a sala de aula, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para fora tudo aquilo que ele poderia ter jogado em casa. Então, a gente tem hoje vários TDAHs, com hiperatividade, com desvio de atenção, com várias situações que até sempre ocorreram, só que hoje estão fora de controle porque a situação familiar, a estrutura familiar está completamente alterada. Então, a escola hoje ela está tentando buscar alguns caminhos, as escolas que realmente são preocupadas com isso, porque cada vez mais a gente tem percebido que crianças lá da educação infantil, na faixa de 4, 5 anos, já trazem uma carga de depressão, de ansiedade violenta. Coisa que só tinha problemas lá no ensino médio, que eram alunos com 14, 15, 16 anos, hoje já está na faixa dos 4, dos 5. Né? Impressionante. Aqui ele fala que uma série de doenças psicossomáticas que eram antes chamadas de doença dos nervos se multiplicaram com nomenclaturas diferentes. Quer dizer, isso também está acontecendo. E ele fala também sobre uma coisa que é interessante, que é exatamente o que você falou. A criança do passado, ela tinha pressões diferentes. Sim. Então, eu me lembro de mim. Eu chegava e ia fazer a minha lição, ia talvez brincar. Hoje em dia a criança já nem chega, né? Porque ela já vai fazer curso disso, curso daquilo, fazer, né? Tem uma agenda executiva. Agenda executiva, né? Então isso também faz a diferença na cabeça de uma pessoa depois, mais tarde, né? Eu estou pensando depois. Né? A gente chegou ao absurdo de pais que matriculam os filhos lá no maternal, fase 1, que é 3, 4 anos de idade, estão preocupados, por exemplo, com a nota que a escola tem no Enem. Né? Vai, você tem que estar preocupado com outras situações nesse momento, né? Qual é o projeto pedagógico da escola? O que a escola emocionalmente trabalha meu filho? Quer dizer, essa criança precisa ser feliz, né? Como você falou, hoje tem escolas, aí não vai crítica nenhuma, cada um faz a opção que quer, claro. Mas escolas também tem assim, escolas de executivos, né? Então, você tem horário para o inglês, horário para o violão, horário para o piano, horário para o... E a criança brinca em que momento? Tem até um horário para conversar com o pai e com a mãe. Sim, exatamente. Quando sobra um tempinho, uma vez por semana, pelo menos, está reservado. Professor, tem um dado aqui que a gente já até falou fora do ar sobre isso, estava conversando com o Ronaldo esses dias, sabendo que esse era o tema do programa. A gente vê em muitos artigos, muitos posts, né, de psicólogos, que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. É assim mesmo, é por aí? Não é uma conta um pouco rasa demais mensurar desse jeito? Não é muita responsabilidade perante os amigos, os familiares da pessoa? Eu realmente não conheço esse dado, mas eu acho que 90% pode ser evitável. É difícil de falar alguma coisa sobre isso, né? Eu duvido um pouco dessa situação. Até puxei, eu mandei para o Ronaldo, tem um professor, não estou com o nome dele aqui agora, mas ele foi no programa do Pedro Bial, e na Rede Globo, e ele falou justamente sobre isso, que é um número que as pessoas colocam e que é perigoso demais justamente por causa disso, né? Porque você não tem certeza do que levou aquela pessoa... Para mim, o que houve, na minha opinião, se você me permite, olhando para esse material que o Thiago mandou e depois lendo, esse outro material fala assim, porém, eu cito o que ele escreve, porém, muitas vezes, o suicídio é evitável, já que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a questões de saúde mental. Mas ele não fala que são 90% evitáveis. Ele fala que o suicídio é evitável porque é um trabalho na saúde mental da pessoa. Sim. Então você pode resgatar. Aí eu acredito, porque se você... Aí volta a acabar a questão, né? A gente tem que trabalhar todo o lado mental, social, emocional. Isso. Se você conseguir trabalhar já aquilo que a gente vem falando desde o início, né? Eu preciso, antes que o problema comece, né? Quase que aquela questão, né? A gente tem que tratar antes. E se você me permite, vou até emendar aqui com a pergunta do Miguel Tortorelli. Ele coloca aqui, professor, como fazer a prevenção? Então, Miguel, como é que a gente faz a prevenção? É a base do diálogo, do acompanhamento, de você estar junto do seu filho, que você realmente perceba sinais, né? E assim, eu acho que você tem que monitorar tudo aquilo que seu filho faz dentro da rede social, o que ele vem buscando. Hoje a gente tem a famosa Deep Web,
A Deep Web é um grande buraco negro que a gente tem que tomar muitos cuidados, porque ali explica exatamente como é que você se mata, do jeito que você quer se matar. Enfim. Recentemente teve aquele lance do jogo da baleia azul, não é? Questão de 2 anos atrás. Exatamente. Aquela questão do pessoal de Suzano, foi toda planejada dentro da Deep Web, né? E as crianças hoje têm um acesso muito fácil a essas redes, né? Por mais que a gente, com mais idade, né, melhor que nós estamos aí, a gente acha que não acontece, não tem acesso, mas eles têm. Então, a gente precisa, na verdade, qual é a grande prevenção? É o dia a dia, é o diálogo, é a emoção, é o carinho, é o abraço, é você conversar francamente com o teu filho, respeitar os sentimentos do teu filho, dor é dor, seja ela que intensidade ela tenha, eu tenho que respeitar isso em cada indivíduo, né? Se a pessoa te procura para te contar alguma coisa, porque ela está confiando em você. E você não pode desprezar isso. O senhor falou ficar atento aos sinais, né? O que seriam? Quais sinais, por exemplo? Sinais de alerta. Os mais comuns são aquele, né, o isolamento, que a criança realmente deixa de fazer atividades que até então ela gostava, ou ela tem um relacionamento muito difícil com os outros amigos. Então, você fala, poxa, a filha mudou muito, ela gostava disso, agora não gosta mais. Então, tem e aí volta sempre na questão emocional, né? Ela se isola porque ela está achando que ninguém está entendendo aquele momento de dor dela. Então, eu vou ficar no meu cantinho, eu vou tentar fazer com que eu passe por esse momento. Se ela achar que não consegue, ela vai começar a ter ideação, ela vai tentar buscar caminhos que sejam soluções naquele momento. Então, assim, tudo é o dia a dia, né? Você não tem um remedinho ou uma lista que você fala, observe isso. Você conhece o seu filho, cada pai conhece o seu filho, ou deveria conhecer. Né? Então, acho que a fase hoje deveria Exatamente. conhecer. Qual é o comportamento dele, como que ele reage, como que ele se comporta em determinadas situações, e a criança já nasce com essas características, ela não se altera. Né? Então, assim, essas mudanças muito bruscas, que alguma coisa está errada. Então, esse é o momento da ação, né? Esse é o momento de estar junto. Porque, assim, depois que ele entrou para a droga, depois que ele buscou outros caminhos, que deveria ser o seu abraço, aí fica muito complicado. Aí você vai por questões químicas, né? E a química é aquela situação, né? Quando a gente fala, hoje 1 grama me serve e depois tem que ser 100. Porque o organismo vai tentar equilibrar isso. Ou é muito, 10 é pouco. Exatamente. O Ministério Público do Paraná também fala que mais de 70% das crianças e adolescentes com transtornos de humor grave não apresentam sequer diagnóstico que dirá tratamento. Isso. Né? Isso é uma coisa que você não percebe. Às vezes está lá, mas você não está percebendo por quê. Não está presente, sei lá. Porque é que fala, quem sabe são as pessoas que convivem todo dia, né? Então, observe lá os amigos que estão junto com o teu filho, como é que eles estão se comportando, como é que seu filho se comporta com eles. São situações assim, é você, só a família que pode estar junto. Não vai ter nenhum médico, nenhum psiquiatra que vai conseguir reverter isso, né? O psiquiatra, ele atua já num caso que já está bem crítico, né? Fala, Tiago. Grande Tiago. A Fátima Maldonado, aqui no chat, ela coloca excelente entrevista. Esse mês, no grupo de Mogi Mirim, traremos uma psicóloga para falar do assunto. Muito legal. Fica até a dica, né, Ronaldo? Com certeza. Os outros grupos assumam essa mesma, né? Porque é um assunto totalmente relevante ao que nós fazemos, com certeza. Temos 5 minutinhos, eu preciso só dar um recado aqui, que é o nosso curso para familiares e novos coordenadores, que vai ser realizado de 27 a 29 desse mês em Mogi Mirim, com o tema O Amor Exigente é para Todos. É um curso fantástico que está sendo preparado, e a notícia ruim é que tem pouquíssimos ingressos, sabia, Ronaldo? Pouquíssimos. Eu não sei se nesse momento que eu estou falando isso, se ainda tem ingressos à disposição. Entre lá no site do amorexigente.org.br, acesse o banner lá superior e faça a sua inscrição. Pelo menos tente fazer a sua inscrição. Eu acho que ainda deve restar alguns ingressos. Caso você não consiga, assine aí a lista de espera. E se houver alguma desistência, de repente alguém não pagou o boleto, alguma coisa, volte algumas inscrições e aí você consiga. Tem essa possibilidade também. E o Ronaldo lembrou muito bem, né, Ronaldo? Dia 19 de outubro, o curso de prevenção em Serra Negra. Então, logo mais informações. Save the date, como diz a turma de Save the date. Muito bem. Guarda essa data aí, 19 de outubro,
logo mais, aí, nos próximos dias, a gente já vai colocar mais informações para abrir as inscrições também para esse curso de apenas um dia em Serra Negra. Vale muito a pena, inclusive Serra Negra é o local do nosso próximo congresso em 2021. Ronaldo, suas considerações finais, nós temos 3 minutinhos. Grande, ó, ele fica falando cutucando a gente. Ele só apoia. Ainda mais quando a coisa sai fluida, aí ele fica mais apavorado. Mas, professor Almir, eu realmente queria agradecer. Isso aí eu acredito que tenha sido de grande valia, tenho certeza que foi de grande valia para todos os ouvintes. Para mim, particularmente, foi também uma coisa muito importante. A gente está sempre, né, melhorando o nosso conhecimento, é um assunto muito forte, muito delicado. Mas é isso que eu acho. Eu acho que a gente tem que tratar de frente. Eu sempre lembro daquela piadinha, o garoto vai com o pai e fala assim, filho, vamos conversar, um passarinho me contou que você está fumando maconha. E o filho falou, pai, quem fuma maconha é você que fala com o passarinho. Né? E essa é exatamente o que eu acho a visão hoje de falar sobre suicídio. Encarar o assunto de frente para poder ter o resultado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu queria aproveitar e deixar também um convite. Nós vamos ter um congresso dia 30 de setembro, um congresso gratuito. Vai ser feito no Teatro Sérgio Cardoso. 30 de setembro. 30 de setembro, Teatro Sérgio Cardoso. As inscrições podem ser feitas no www.prevencal, né, que é de prevenção, prevencal sem a cedilha, sem o tio, suicídio, tudo junto. prevencalsuicídio.com. Vai estar eu, vai estar a doutora Karina, vai estar a Roseli Saião, vai estar uma série de grandes especialistas. Roseli Saião, o pessoal do CVV, vai estar o pessoal também da Unicef. De manhã, é dia inteiro? É dia inteiro. Começam às 10, vai até às 18 horas. Com certeza, tendo a condição, pretendo estar. É bem interessante. Prevençãosuicídio.com. Prevencal. Sem os acentos. E .com, não é .com.br, não. .com. Prevençãosuicídio.com, dia 30 de setembro, Teatro Sérgio Cardoso. Perfeito. Maravilha, ó, grande, excelente oportunidade. E colocaremos também na nossa... Gratuito. Vamos colocar essa informação aí no site, esse vídeo depois a gente vai colocar no site, vai ficar no Facebook, todas as nossas redes sociais. Professor Almir, quero agradecer a sua presença aqui hoje, com certeza, como o Ronaldo falou, foi de grande valia, de muita informação para a gente compartilhar, não só com os ouvintes da Rádio 9 de Julho, mas também com toda a comunidade, né, Ronaldo, do Amor Exigente. A gente tem um minutinho ainda, que o Lucas Martins já fez para mim. Só queria perguntar para o senhor assim, que dica que a gente pode passar para a pessoa que está passando por esse momento difícil, ou algum familiar que está passando por esse momento difícil? A gente sempre lembra de compartilhar, né, o telefone da CVV, que é o 188. Que mais? Que dicas que a gente pode passar para alguém procurar ajuda? Como fazer? Acho que vou deixar nem dica. Vou dizer assim, ame seu filho antes que ele se perca, antes que ele busque a solução em outras situações, em outras possibilidades, né? Eu acho que um abraço todo final de dia, um beijo todo final de noite, eu acho que é o melhor caminho para tirá-lo de qualquer situação suicida, ou qualquer outra situação mais alarmante, né? Então, ame seu filho, que eu acho que é o grande caminho. Sensacional. Ame seu filho. Recado final. Obrigado, professor. Vai ser o nosso. Ame. Até o próximo sábado. Fique agora coração do Santo Terço com o padre Luiz Cláudio Braga. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal das lives. Pessoal, muito obrigado aí. Espero que tenha sido positivo. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante aqui como professor. Até mais.